Olá a todos e a todas, meu nome é Mariane Farias de Oliveira, eu queria brevemente me apresentar. Eu sou professora substituta da UFG, no campus regional Goiás. Eu também sou doutoranda na Université Lille-Trois, na França. Desenvolvo um projeto sobre astronomia e metafísica, especialmente metafísica lambda. E o que eu vou apresentar hoje é um problema que faz parte do meu projeto na França. É um problema por onde eu comecei, que é a crítica, basicamente, ele se chama o problema dos objetos matemáticos em Aristóteles, e a crítica que vem depois do livro Lambda, em que basicamente Aristóteles tenta resolver a sua própria posição quanto aos objetos matemáticos, criticando a noção de Platão de que eles seriam intermediários. Então vou pedir licença para vocês para ler a minha apresentação e vou partir para isso agora. Então, no livro Mi da Metafísica de Aristóteles, o filósofo toma como mote a consideração de Platão dos objetos matemáticos como, segundo Cleary, cito, a causa última de todo o universo se exprime em termos de estrutura matemática, da qual a beleza é idêntica à ordem e ao que é definível. Fim de citação. Assim, tudo indica que devemos começar a considerar o estatuto dos objetos matemáticos para Aristóteles, a partir dessa crítica de Aristóteles a Platão. Isso se dá principalmente pelo fato de que Platão, pelo menos na República, a gente vai ver depois que ele tem certas posições que parecem contrárias, mas essa da República parece ser a mais importante. Atribui às ciências matemáticas um papel educativo, como uma propedêutica para preparar a alma para a intelecção das ideias. Por isso que eles são intermediários. Mas, por exatamente isso que a gente vai ver muito por cima, e que parece contradizer, mas não é o nosso objetivo aqui tratar disso, em outras passagens, Platão afirma que os geômetras e outros matemáticos são passíveis de riso e do ridículo. Ainda vale lembrar que Platão sustenta que os matêmatas seriam tanto para Platão quanto para Aristóteles os objetos matemáticos, existem separadamente das substâncias como inteligíveis inferiores ou intermediários. Em resposta a Platão, Aristóteles deflaciona, por assim dizer, o máximo possível a possibilidade de substancialidade, não confundido com o conceito de substância aqui, mas no nosso termo contemporâneo de substancialidade, dos objetos matemáticos. Isso acontece na medida em que, grosso modo, esses objetos configuram-se como abstrações do que fazemos dos corpos sensíveis para poder analisá-los enquanto atributos das substâncias. A análise se dá jamais da substância per se, mas qua, a gente vai ver depois exatamente o que significa essa noção de qua, tais e tais atributos nela encontrados, como ponto, a linha ou mesmo a magnitude. Contudo, analisar substâncias de gêneros diferentes sob os mesmos aspectos, como já mencionado a grandeza, a quantidade, etc., parece, em uma primeira leitura, não obedecer à máxima de Aristóteles sobre a interdição da metabasis, problema muito discutido entre os estudiosos. Tal máxima aparece nos segundos analíticos, a partir do exemplo de que não podemos provar um teorema aritmético através da geometria, por exemplo. Em outros termos, cada ciência tem seus princípios e não é possível chegar a conclusões através de uma ciência... Não possível chegar a conclusões de uma ciência através dos princípios de outra. Daí surge um problema para as ciências matemáticas, pois elas não tratam de um gênero de substâncias em si,
né? Substâncias não configurariam um gênero, mas sim dos atributos matemáticos de todos e qualquer gêneros de substância. Então isso nos leva, portanto, à discussão mais direta sobre o que seriam exatamente os objetos matemáticos em Aristóteles, para que o problema da metabasis não se aplique a eles. Para isso, nossa problemática e desenvolvimento contemplará 2 pontos. Primeiro, a crítica de Aristóteles contra a suposta ontologia matemática de Platão, e o segundo, o conceito, através dessa crítica, dos objetos matemáticos, esse conceito que eles adquirem de fato em Aristóteles, são desenvolvidos. Então, partindo para a primeira parte, né? Em Metafísica 1001, por exemplo, de fato, Aristóteles procura expor e exaurir as possibilidades lógicas da existência dos objetos matemáticos, de onde provém uma aporia. Ele escreve: se as entidades matemáticas existem, então elas devem estar nas coisas sensíveis, como alguns dizem, ou separadas das coisas sensíveis, e isso é o que os outros dizem, ou, se não existem de nenhuma dessas maneiras, ou não existem, ou existem de alguma outra maneira. E no último caso, o ponto em questão não será sua existência, mas como a maneira de sua existência. A gente vai ver o quão importante é depois essa maneira de sua existência, que vai ser o ponto-chave para Aristóteles. Então, a partir desse trecho em que ele fornece várias proposições de como esses objetos existiriam ou não, a gente pretendeu aqui fazer um esquematizar, portanto, essas proposições que estão nesse trecho de Aristóteles para torná-las mais claras. Então, o autor estabelece 4 possibilidades, esquematizando o texto de Aristóteles, o Cleary, né? Primeiro, se os matêmata existem, portanto eles existem. Vai ser a primeira possibilidade de 1A, ou nos sensíveis, ou 1B, segunda possibilidade 1. Ou eles existem separados dos sensíveis. Ou 2, se eles não existem, se contrapondo então a 1, em nenhuma dessas formas, então 2A, primeira opção de 2, eles não existem, ou segunda opção de 2, eles existem de uma certa, ainda a ser qualificada, maneira. Isso é muito importante, como eu falei, que essa maneira ainda será qualificada. E é só mais para o fim da nossa apresentação que veremos exatamente como, porque essa é, de fato, a posição de Aristóteles. Sobre 1A, portanto, a possibilidade de existirem nos sensíveis, temos um argumento que poderia corroborar essa tese, que seria o que aparece em Metafísica 1076 a 38b4. Aristóteles diz: pela mesma razão, ou os outros poderes e naturezas devem existir nas coisas sensíveis e não ser separados. O contexto aqui é o da discussão sobre o número de esferas celestes, que poderia ser uma máxima, que se fosse de fato uma máxima, ou um bom argumento de Aristóteles para todos os objetos matemáticos, daria conta de fato dessa questão. Mas não, ele não dá conta em sua generalidade, porque ele não daria conta das substâncias primeiras. Então, quanto a 1B, que propõe que os matêmata existam separadamente, temos que ter em mente o momento em que Aristóteles discute o papel dos objetos matemáticos como intermediários em Platão, um momento mais específico, né? Em Metafísica 1076b311,
ele vai seguindo nessa linha de argumentação. A gente pode ver pelos trechos. O filósofo começa colocando em xeque o conceito de corpo na divisão de substâncias e termina nos conceitos geométricos abstratos que limitam esses corpos. Nesse sentido, a delimitação e a divisibilidade parecem estar nos sensíveis, sem terem substancialidade per se. A delimitação só é delimitação de algo. A posição criticada por Aristóteles poderia ser resumida nessa passagem de Cleary. Cito então: a suposição fundamental aqui é de que os planos, linhas e pontos estão nos corpos como entidades reais, de modo que quando um corpo é dividido, todos eles também são divididos. É claro que isso iria ao infinito, portanto. Então a gente pode dizer que, claro, não é a posição de Aristóteles face aos matêmata, porque quando é colocado tal problema, ele salienta que se os matêmata forem também intermediários, teremos o seguinte paradoxo da divisibilidade, como eu acabei de mencionar. Um ponto é indivisível qua ponto de uma linha, mas também um ponto é indivisível qua linha, na medida em que ela também seria indivisível. E assim iríamos, cairíamos em regresso ao infinito. Os objetos matemáticos distintos da substância, como apresentados em 1b, já então na segunda opção quanto a 1, são diretamente rejeitados por Aristóteles, que os toma como a posição dos platônicos em geral. Contudo, as noções de proporção e beleza presentes no decaelo, ou no decelo, como alguns pronunciam, a partir de atributos dos movimentos dos astros, parecem ser de forte herança do Timeu e da República, que Aristóteles então apresentaria essa herança, né, do Timeu e da República. Mesmo que ainda se distancie em outros aspectos e haja muitas aporias sobre seus estatutos, que já há aporias muitas no próprio Timeu, e ainda imagina nessa herança que existiria em Aristóteles. Mas ainda assim, algo que a gente pode ver em comum é que nestes, pelo conhecimento da geometria e das belas imagens e modelos, os modelos aqui são considerados uma palavra-chave tanto para Aristóteles quanto Platão, que são os paradigmas, é possível chegar à concepção de proporção que fora dada pelo estudo dos objetos celestes através da geometria sólida. E esse estudo vai mostrar como o movimento circular é o mais perfeito, por isso a proporção traz as noções mais perfeitas de beleza, etc. Mas essa não vai ser de fato a posição de Aristóteles, vai ser só algo que ele tem em comum nessa possibilidade que ele apresenta. Um aspecto interessante de ser notado aqui é de que o conhecimento que a geometria nos dá dos objetos celestes, para Platão, não difere da astronomia, no caso desse filósofo. Para Aristóteles, contudo, como já fora dito, os objetos matemáticos serão conhecidos como atributos, em certa medida, presentes na realidade sensível mesmo, mas em certa medida também abstraídos dela, de um outro modo. Seus exemplos são atributos tais como esfericidade, largura, solidez, dimensão, coisas que vão determinar a figura, coisas que vão determinar as diferenças da substância primeira, as diferenças que as configuram enquanto figuras dentro da realidade, dentro da natureza. E a astronomia não está condicionada apenas ao conhecimento destes atributos. Enquanto para Platão, na medida em que não há diferença entre geometria e astronomia, não há uma ciência própria da astronomia, e o máximo que os geômetras podem alcançar,
através da prática de seu discurso ridículo, como é dito, como o próprio filósofo caracteriza, é o conhecimento dos corpos celestes como intermediários, que seriam os matêmata distintos das formas, portanto distintos das substâncias, as formas que são as únicas realidades mesmo, né, para Aristóteles, para Platão, da maneira como Aristóteles elenca, né. A gente pode ver várias formas de encarar isso ainda em Platão, em vários momentos da filosofia de Platão, mas é a maneira como Aristóteles lê Platão, de fato. Mostraremos como, seguindo a objeção acima apresentada, os platônicos, e seu desenvolvimento a partir de Metafísica 1076, B11 39, e levando essa concepção da separabilidade até o absurdo, Aristóteles chega à sua própria concepção dos matêmata como objetos matemáticos que existem nas coisas enquanto certos atributos delas, ou de uma certa maneira, como ele diz. Melhor traduzido pela expressão latina qua, que depois a gente vai ver melhor, como eu já mencionei, o que isso significa. O resumo desse argumento, levado ao absurdo, então, é o seguinte. Aristóteles escreve. Primeira premissa. Deve haver linhas e pontos ideais. Segunda. Por coerência, né, Platão deve aceitar que deve haver linhas e pontos distintos dos seus homônimos sensíveis. Terceira proposição. Platão também deve aceitar, se ele aceita essas duas, os objetos ideais devem ser os primeiros em relação aos sensíveis. Isso está muito de acordo com a filosofia de Platão. Portanto, Platão também teria que aceitar a última proposição, que é totalmente absurda a sua teoria. Na verdade, há inúmeras controvérsias em relação a isso, mas isso seria um problema muito grande para a sua teoria, de que haverá um número infinito de objetos ideais, um número infinito de formas. E se as formas seriam infinitas, enfim, a gente não teria uma realidade delimitada. Então, em Metafísica 1076, B 1628, é feita essa dedução da multiplicação absurda dos objetos ideais. Cleary afirma que o ponto principal do argumento é, no sentido de hoje em dia, de um certo ponto de vista retórico, e visa mostrar ao público como Platão poderia ser refutado. Ele cita: essa suposição produz a conclusão desejada, ou seja, que um corpo não é divisível, que contradiz a suposição inicial, ou seja, de que o corpo é divisível. E, portanto, o argumento por redúcio está completo. Fim de citação. Mesmo com a menção de Cleary a uma redução ao absurdo por questões mais de persuasão e apresentação a seu público, que Aristóteles estaria fazendo, acreditamos que aqui Aristóteles já esteja preparando no sentido mais forte seu terreno para apresentar sua própria concepção dos matêmata. Ao ter exaurido todas as outras possibilidades, daquelas possibilidades que ele elenca lá no início, de 1001, e apresentado os problemas, então as aporias em relação a elas. Dentro deste panorama, uma solução possível é interpretar os matêmata como 2b, né? Portanto, como a última forma que é apresentada, como significando essa maneira qualificada ou de uma certa maneira, dependendo da tradução, que Aristóteles menciona, tendo em vista passagens como 1077b15, em que Aristóteles diz: pois se atributos, como um movimento ou branco, não existem separados de suas substâncias, o branco é anterior ao homem branco na fórmula, ou seja, na predicação, mas não na substância.
Aqui tem uma questão também de substância segunda, etc. Mas a gente não vai entrar nisso. Só do fato de que o atributo nunca pode ser separado da substância. Então, o que Aristóteles parece compreender como que chamamos de maneira qualificada é uma certa compreensão lógico-predicativa, ou ainda o que poderíamos chamar mais precisamente de pertencimento do atributo em relação à substância, na medida em que esse atributo recorta algum aspecto desta. Assim, a solução de Aristóteles para evitar os problemas que já vimos sobre o tratamento dos objetos matemáticos nos corpos sensíveis, especialmente, será tratá-los a partir do operador qua. Tal termo é uma importante chave de leitura para compreendermos o conceito de maneira qualificada, né, como a gente traduziu, que Aristóteles evoca. Esse operador qua, que é uma expressão latina, né, que para o português seja melhor talvez a gente traduzir por enquanto, na medida em que é dito tal a grandeza enquanto atributo, ou a grandeza enquanto algo que restringe a figura de X, reflete a prioridade que o atributo lança ou recorta sobre o objeto de análise. Aqui, portanto, a substância. Quando nós falamos do ser qua isto ou aquilo, nós podemos assim dizer, assim também falar dos atributos matemáticos das substâncias primeiras, qua grandeza, qua plano, qua linha, etc. Já no caso da substância desprovida de matéria, ou da substância segunda, reconhecida pelos universais, o problema que inicia essa discussão e nos leva a outra discussão sobre a natureza dos números em si, talvez, deixaremos para futuros estudos. Então, como considerações finais, por razão de tempo também, a gente pode dizer, de fato, concluindo essas breves análises aqui, que o que a gente pode dizer, retomando um pouco tudo, né, o que foi visto, é que deve-se destacar o que vimos como enfrentamento e análise das possibilidades que Aristóteles enfrenta para determinar o estatuto dos objetos matemáticos, na tentativa de explicar, assim, as possibilidades que ele elenca em Metafísica Mi para enfrentar a posição platônica dos objetos matemáticos como intermediários. Levando em consideração a solução de compreender esses objetos dentro de recortes operacionais, dentro da própria constituição do real sensível, que compõe os pressupostos metafísicos de Aristóteles, podemos dizer que, diante dessa perspectiva, Aristóteles parece ter desenvolvido uma concepção muito mais do que a gente vai chamar aqui ontologicamente constitutiva em relação só um minutinho, em relação às outras ciências matemáticas de Platão. Afinal, ao menos no que aparece em sua República e no Timeu, a geometria e outras ciências matemáticas não passam de propedêuticas à compreensão do real, possuindo assim o estatuto máximo de intermediários entre os sensíveis e as formas, mas nunca podendo compreender e delimitar aspectos da realidade ou das substâncias primeiras, através dos atributos instanciados nelas. Em última análise, tal concepção aristotélica dos objetos matemáticos, qua atributos das substâncias, ultrapassa aquelas de seus predecessores, justamente porque, através da teoria dos objetos matemáticos, ele pode tratar das substâncias também. Obrigada, então, pelo tempo de vocês.